Conforme eu falei em um dos outros vídeos, esse canal, né, os vídeos começaram a ser gravados vindo de uma ideia que era uma história que eu queria escrever, mas que eu queria também compartilhar com as pessoas, né? Então acabou me inspirando para gravar um vídeo. E essa história era baseada na época que eu ainda morava fora, que eu morava nos Estados Unidos. E era sobre basicamente eu voltando no tempo para falar com eu que morava lá e dar uma tranquilizada, né? Porque eu que tava lá sentia que tinha feito algumas bobagens, algumas cagadas enquanto eu tava lá na minha vida lá. E aí era eu voltando lá para falar comigo do passado e falar: olha, fica tudo bem, acontece, algumas coisas ruins tem que acontecer para as coisas boas acontecerem depois, enfim. E o que qual que era, né, também a outra inspiração para criar essa história, né? Era com base em coisas que eu deveria ter feito de maneira diferente, em situações que eu deveria ter agido de maneira diferente. E a principal delas, que era também, foi o que meio que a semente ali para gerar a ideia dessa história e consequentemente desse vídeo, era sobre o meu relacionamento, né? Então, basicamente, o que aconteceu no meu relacionamento? Eu me mudei em agosto de 2021, né? E a minha ex-namorada, ela entrou na faculdade, em janeiro de 22, né? Então, um semestre depois que eu tinha me mudado, depois das férias, eu voltei lá e lá ela estava, né? E a gente foi se conhecendo, né? A gente era do mesmo time, a gente praticava um esporte junto, né? Então, por causa disso, a gente já começou alguma aproximação ali, foi uma pelos cachorros. E a gente saiu uma vez, né? Saiu ali com o grupo, com a galera, foi se conhecendo. E, enfim, fiquei completamente apaixonado. Mas primeira cagada que eu acho que já tinha acontecido, né? Primeiro eu vou falar da cagada que, e depois da cagada que eu acho que aí já assombra o resto inteiro da relação e também a moral que eu queria trazer pro vídeo de hoje, né? Então, como eu tinha acabado de me mudar, né? E também diante de uma situação onde o segundo casamento da minha mãe tinha acabado de acabar, eu me mudei me sentindo sozinho, né? Tipo, poxa, como é que você vai... né? Tô morando aqui num lugar completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, com as pessoas completamente diferentes. Então tava meio estranho, né? E hoje em dia tem uma máxima que demora um ano para você se acostumar depois que você tem essa mudança radical de ambiente, né? Enfim, eu senti essa coisa e eu vi nela, na minha ex-namorada, uma oportunidade de ter um porto seguro ali, né? Alguém que tivesse ali. E aí esse foi meu erro, porque eu já comecei a me agarrar demais nela, né? Então chegava a ser meio asfixiante. Eu diria que eu precisava o tempo todo, e eu tinha essa necessidade, não é nem eu queria, porque eu precisava tinha essa necessidade de ter que ficar com ela o tempo todo que for possível. A gente tem que estar junto, a gente tem que fazer alguma coisa junto, e isso não é legal, né? O relacionamento, você tem que ter um espaço, cada um tem que ter seu espaço, cada um tem que respeitar o espaço, né? O meu amigo, ele sempre falou bastante que tem três entidades num relacionamento, né? Você, a sua parceira, ou seu parceiro, né? Mas no meu caso, você, sua parceira, e aí um terceiro que é você e sua parceira, entendeu? Isso é aqueles gráficos, né, que tem dois círculos e aí tem uma intersecção ali no meio, né? É mais ou menos isso. E eu não respeitava isso, né? Eu só me apeguei demais e fiquei muito bitolado, diria, nesse sentido. E é complicado porque
começou ali, né? Começou a desenvolver em mim um fato de uma certa paranoia, sabe? Uma paranoia totalmente, uma coisa da minha cabeça, assim, uma coisa nada a ver, mas que estava ali na minha cabeça e que não fazia muito sentido. E então, isso foi acho que a primeira grande cagada que eu fiz, que foi ela tinha viajado para por causa do esporte, né? Ela tinha viajado, não estava nos Estados Unidos, e aí eu só comecei a ficar muito paranoico e falei, poxa, já com quem que você já ficou, sei lá, e sendo que, pô, não tem por que eu deixar as coisas pesadas assim, né? E outra, como é que eu não tô confiando na pessoa que tá comigo, né? Então eu deixava tudo muito pesado, ficava muito paranoico e me chateia, né? Porque hoje em dia eu vejo e sinto tanta vergonha de pessoas que agem assim, ou sinto pena das pessoas que agem assim, e eu agi assim, né? Mas eu não diria nem que foi esse o grande problema da relação, e já chego lá. Mas tinha esse quê de paranoia, esse quê de ficar de sufocar ali, e de sufocar, de ciúmes e paranoia, até que no meio do ano, né, passado um semestre da gente junto ali, voltei pra cá, né, voltei pra passar as férias aqui, ela voltou pro país dela, e ela terminou. Eu fiquei muito mal na época, muito mal mesmo. Quem estava comigo naquela época sabe, né? Os amigos estavam ali comigo. Foi uma época duríssima, quase gol. Foi uma época duríssima, e segunda cagada que eu tinha feito ali foi agir de maneira impulsiva, e já agir de maneira impulsiva em busca de prazeres instantâneos que fossem aliviar essa minha dor, né? Então sair, passar o rodo, pegar gente, beber, curtição, tô maluco, e beber até demais da conta, né? Tava tomando uísque puro, tipo, que isso, cara, vodka pura, que isso, né? Se respeita, né? Pô. E aí era o jeito, na época eu pensava, pô, que história é essa de ex, o quê? Aqui eu tô vivendo minha vida, eu tô curtindo, achando bonito, né? Achando bonito eu recorrer a esses prazeres momentâneos pra aliviar minha dor. E a outra cagada, e aí que começa o grande problema, foi que eu comecei também a me relacionar com uma amiga dela, da minha ex, e não sei porque eu fiz isso. Quer dizer, na época que eu tava pensando, tô vidão bom aqui, eu vou ficar com quem me valoriza, e é isso, né? Achando que também eu era o 100% certo da história, né? E aqui vale um parênteses, né? Porque tinham coisas que, olhando pra trás também, que me incomodariam hoje em dia, né? Então, não acho que tenha sido só a minha culpa e a culpa dela. Mas é aquilo que eu falei antes também, acho que, se eu não me engano, no vídeo de ontem, que você assumindo a responsabilidade pra você consegue mudar, você consegue fazer algo a respeito, porque as coisas ficam tangíveis ao seu redor, né? Então beleza, ela teve a parcela de culpa dela, mas eu também, e acho que tive mais culpa do que ela, né? Por quê? Depois eu chego nisso. E aí eu me relacionei com essa amiga dela, que treinava junto com ela, e quando eu voltei, isso durante as férias, e quando eu voltei para continuar a faculdade, eu acabei me relacionando com outra amiga dela. Não a outra amiga, mas uma outra menina que também era da nossa equipe, né, do nosso esporte, e também era do país dela. E por que eu fiz tudo isso? Pensando hoje, eu sei a resposta. Na época, eu achava que a resposta era porque eu tô ficando com quem me valoriza, tava com essa pessoa, mas apareceu essa pessoa que eu tô julgando mais legal, vou ficar com essa pessoa e foda-se a outra. E hoje em dia eu sei porque eu tava fazendo isso. Eu tava fazendo isso porque eu tava pensando com a cabeça de baixo. Eu tava sendo totalmente impulsivo e
totalmente surfando totalmente na onda dos prazeres momentâneos, né, dos prazeres imediatos. E foi isso que destruiu a relação, né? Cheguei a me relacionar com essa companheira de país, né, dela. Depois acabou por ali, e nem acabou por ali na real, porque eu tentei fazer um malabarismo ali, e eu fui cuzão com a outra que eu me relacionei durante as férias, e eu tentei fazer um malabarismo, talvez sair com ela, mas aí eu não sei com quem eu fico e sei lá. E isso é uma atitude de um covarde, né? É a atitude de um bosta, é um comportamento de bosta de um homem de bosta, nem um homem, é um rato, né? É um menino, é um moleque. E demorou muito para eu perceber isso. Demorou bastante para eu perceber isso, porque eu também estava sempre achando que eu estava certo, né, no que eu estava fazendo. E cara, desde o começo, uma coisa que desde o começo ficou lá é que eu ainda não superei a minha ex, né? Se eu pudesse ficar com a minha ex, eu ficaria com a minha ex. E se eu sabia disso no fundo, eu devia ter só ouvido isso no fundo, né? Eu não devia ter me relacionado com outras pessoas, porque era mais fácil, porque era mais conveniente ali para atingir o prazer momentâneo ali de estar com alguém, sei lá o que, dopamina, curtição e é duro, né? Porque a gente acabou voltando, né? Eu acabei cortando essas outras relacionamentos, né? Porque não chegou a ser algo definido, sério e tal. Mas a partir dali já era estranho, né? Porque ainda tinha alguns traços da paranoia, da minha insegurança, que diz mais sobre mim do que sobre quem está comigo, né? E desandou completamente, né? A minha ex começou a desandar, porque teve esse murmurinho, né, ali. A minha ex ficou sabendo, mesmo depois que a gente tinha voltado e tal, que eu tava ali próximo da companheira dela ali de país, e aí já começou, né, questões e aí eu também acabei falando pra ela, antes que alguém falasse, né, era melhor que saísse da minha boca de outra pessoa, que eu me relacionei com a amiga dela, né, que treinava com ela, a das férias, né, então foi muito ruim, né, porque talvez eu tive esse resquício, né, esse projeto de hombridade, né, essa faísca de ter falado pra ela, de ter admitido, mas mexeu muito com ela, né, e deu pra ver ali que foi desandando, mais pra frente também ela descobriu, e a gente tava brigando muito, né, mais pra frente ela descobriu que eu tinha me relacionado com aquela companheira dela, né, que até então a gente tinha combinado de não falar pra ninguém e deixar por aquilo mesmo, mas ela acabou me dando um bolo, né, e contando pra minha ex. E hoje em dia eu perdoo ela e acho até que foi uma ação certa, porque eu colhi o que eu plantei, né? Eu, pensando com a cabeça de baixo, causei a minha própria discórdia. E eu não posso reclamar. Não posso reclamar mesmo, né? A última coisa que eu posso fazer, inclusive, é reclamar. Então, né? Se eu, pensando em tudo isso que aconteceu, e aí depois que eu voltei, depois que eu me formei, depois que eu voltei pra cá, depois de muito ter pensado, eu vejo que eu não era um homem, né? A gente acha que né? Eu sempre penso isso, mas quando eu tenho 16 anos eu acho que eu já sei de tudo, né? Quando eu tenho 18 eu vejo que quando eu tinha 16 eu não sabia nada, era uma criança. Aí quando eu tenho 20 eu sabia. Eu percebi que quando eu tinha 18 eu não tinha nada e eu não sabia nada, era uma criança. E aqui estou eu com 23, tendo com total consciência de que o que eu fazia naquela época não fazia o menor sentido. E muito provavelmente quando eu tiver 25 eu também vou achar que as coisas que eu estou fazendo agora não tem o menor sentido. Mas eu espero que
menos, né? Eu espero que eu vá com o tempo me alinhando de modo que vá juntando e vai virando uma linha constante ali e os gráficos se encontrem, né? Porque o que eu diria que eu tenho aprendido nesse ano, né, nesse último ano, e a coisa que eu mais aprendi depois de tudo isso foi a ser responsável, a assumir os meus erros e os meus compromissos e, consequentemente, aprendi a ser homem, né? Eu aprendi e estou aprendendo, continuo aprendendo a ser homem. Óbvio, né, que não é legal você admitir e reconhecer que você não era um homem antes e que você usava e abusava dos prazeres imediatos da dopamina barata, né? Mas é simples, é só você fazer um exercício de reflexão, né? De você pensar que pensando com a cabeça de cima, eu teria evitado 100% desses problemas. Talvez não... E assumo até essa paranoia deveria ter sumido a partir do momento que eu tô com uma menina legal, que tem um humor parecido com o meu, que a gente se dava super bem e que não tinha nenhum motivo para eu desconfiar dela. Nenhum motivo. Eu não precisava me agarrar tanto também. E aí tudo bem, eu posso até, né, me dar ali passar um pouco de pano, porque também eu só reconheço essas minhas cagadas agora porque eu passei por elas antes, né? E se nada tivesse acontecido, muito provavelmente eu repetiria, eu faria esses erros até eu me arrepender de novo e chegar nesse ponto de novo. Então, e não teria aprendido nada. Então, como eu falei ontem também, é agradecer os erros, né? As atitudes erradas que eu tive, e usá-las como oportunidade para crescer, como oportunidade para ser homem, que é o que eu tenho feito agora, né? Conversei já, né? Conversei daquele jeito. Conversei com a menina que eu tinha me relacionado nas férias, né? Expliquei, dei essa satisfação para ela, falei que eu agi de uma maneira totalmente impulsiva, pedi desculpa porque eu tava com esse comportamento de bosta. Cheguei a falar um pouco com a minha ex também, e aí falar daquele jeito, né? Eu só mandei e ela não respondeu também, e eu me coloquei no lugar dela, provavelmente também não me responderia, porque eu acho que eu causei danos que ninguém merece, né? Ninguém merece aturar, ninguém merece me ter de volta na vida, né? Me considerar de volta depois de eu ter feito todas essas cagadas. Mas o que eu pedi desculpa pra ela foi pra pelo menos essa satisfação, e não pra tentar alguma coisa, tentar ir atrás, mas mais pra externalizar esse reconhecimento de que eu fiz cagada, né? E externalizar que eu entendo que o meu comportamento foi uma bosta, né? E então eu pedi desculpa por não ter respeitado o espaço dela, e pedi desculpa por ter ter esse vício, né? De ter ido tanto atrás, assim, de ter precisa desses prazeres e tal, pensar muito com a cabeça de baixo. Resumindo, se eu posso resumir, pensar muito com a cabeça de baixo. Porque além de eu ter feito essas cagadas que eu fiz, nesse vai e volta, nesse vai e vem, enquanto eu deveria ter só esperado, porque a gente conversou depois, e ela falou que terminou porque ela viu que eu precisava de um tempo pra mim, e esperou, né, usou as férias, né, um tempo legal ali pra gente resetar, né, tirar um tempo. E aí a gente voltou, quando voltaram as aulas ali, a gente conversou e tava tudo certo pra gente continuar em frente, né? E enquanto eu já tava, terminou comigo pra ficar com as pessoas, porque ela não me quer, e sei lá o que, então eu vou curtir, que se foda. E não era bem assim, né? Não era bem assim. Eu fui totalmente impulsivo. Devia apenas ter esperado, porque no fundo eu gosto dela, no fundo eu gostava dela, no fundo eu gostava dela, e era ela que eu queria, mais ninguém. Então tudo o resto ali foi barulho, foi ruído na comunicação, foi obstáculos, né? Foram provas, foram expiações que eu reprovei.
E agora eu reconheço isso. E então, se eu tivesse que passar algum conselho, né, talvez eu tenha 23, né, não é grandes coisas, como eu falei, com 25 provavelmente eu vou me sentir mais maduro, e com 27 é a mesma coisa, e assim por diante. Mas eu já entendo que não dá pra você pensar com a sua cabeça de baixo, porque qualquer pensamento, qualquer ação que você pense com a sua cabeça de baixo vai ser uma ação impulsiva e irracional, movida pelo emocional. E você só vai fazer cagada, igual eu fiz. Todas essas cagadas, me arrependo muito. Só não me arrependo tanto porque aquilo, né? Não tem como mudar o passado, e o passado fez ser quem eu sou hoje, né? Então, mas não pensa com sua cabeça de baixo, porque vão ser ações totalmente irracionais e movidas pelo emocional, e só vai ser cagadas, não vai ter nenhum resultado legal ali, nenhum mesmo. E pensa com a cabeça de cima. Abdique dos prazeres mundanos, né, imediatos, carnais, e você, pensando um pouco ali em termos de companheirismo, em termos de moral e ética, você vai conseguir ter um discernimento bem melhor de quais são as suas próximas ações, né? Então, foi um grande aprendizado, eu sou muito grato por essa experiência, porque hoje em dia eu reconheço isso. E é isso, eu sigo tentando ser uma pessoa melhor, um homem melhor, e eu tenho certeza que esse meu esforço vai ser recompensado, assim como o seu esforço pode ser recompensado também.